Olá, meus queridos alunos do Legale, professora Ana Júlia Cachan, hoje para conversar com vocês um pouquinho sobre como ficam as contribuições previdenciárias para o ano de 2021, com as alterações trazidas aí pela portaria administrativa do INSS, que trouxe a nova tabela de contribuição para o sistema. Então vamos entender aí como fica, quais são os impactos, para que a gente tome cuidado nas próximas guias de pagamento previdenciário, especialmente para o contribuinte individual e segurado facultativo, que se faça o preenchimento correto com os valores baseados já no novo salário mínimo do ano de 2021. Perfeito? Muito bem. Antes da gente falar da tabela, vamos entender que o sistema de previdência social, ele traz aí a previsão de contribuição de acordo com a categoria de segurado que a gente ocupa. Então, para cada categoria de segurado, o sistema prevê uma forma de contribuir para o sistema. Para, por exemplo, os empregados domésticos e os trabalhadores avulsos, há necessidade de se observar uma tabelinha, né? Porque esta alíquotazinha que se aplica sobre o seu salário de contribuição é com base numa tabela progressiva. Voltando aqui um pouquinho, ó, vamos observar que eu tenho mínimo e máximo, tá? Então, piso máximo e piso mínimo. Eu não vou contribuir acima do teto da Previdência Social. Esse ano ele aumentou para 6.400 e pouquinho. Imagine um segurado que ganha 8 mil reais. Ele vai pagar até o teto previdenciário só, não vai pagar acima do teto. O que é importante a gente ter em mente? Se o segurado te procura e ele fez recolhimento previdenciário acima do teto, ele tem direito de restituir esses valores, porque a contribuição dele está limitada ao teto previdenciário. Perfeito? De outra parte, eu tenho que observar o salário mínimo, né? Ou o piso mínimo da categoria, dependendo de quem for essa figura contributiva, de quem for esse segurado. E aqui é importante a gente fazer só uma ressalvazinha com relação às contribuições abaixo do mínimo. A gente sabe que depois da reforma, depois da emenda 103 de 2019, as contribuições inferiores ao mínimo não serão computadas como tempo de contribuição, lá como está na Constituição Federal, e também não serão computadas como carência, como qualidade segurada, e nem utilizadas para cálculo de benefício, uma regrinha que está inserida no decreto 10.410, né, que altera aí o decreto 3.048, que é o regulamento da Previdência Social. Perfeito? Existe uma grande discussão muito interessante a respeito da legalidade ou da constitucionalidade. Eu gosto de falar que essa regra do decreto é inconstitucional. Essa é a interpretação que eu faço a respeito desta regra. Nós sabemos que vamos enfrentar esse obstáculo no âmbito previdenciário. Então, muito cuidado, porque as contribuições abaixo do mínimo não serão computadas. O segurado, quando você faz planejamento previdenciário, precisa ter ciência desta responsabilidade que ele tem para que lá na frente ele não tenha problemas no momento da sua aposentadoria. Perfeito? Então, voltando aqui, ó, para o empregado doméstico, para o trabalhador avulso, a gente usa a tabela. A tabela que depois da reforma, lembram, é uma tabela progressiva. Tá? Significa que nós vamos usar as faixas contributivas. Apenas aquilo que excede a faixa é que será objeto de contribuição. A gente vai jogando a remuneração de uma faixa para outra. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Se eu tenho um segurado, por exemplo, chutar aqui um salário de contribuição de R$ 2.500, ele ganha R$ 2.500, tá? O que ele vai recolher? 7,5% sobre 1.100. Venho aqui, 2.203 menos 1.100, que é o que ele já recolheu, 9%. Depois, 2.500, que é a remuneração dele, menos o 2.203,48, que ele já recolheu, 12%. Tá? A alíquota progressiva é isso, é você usar as faixas de contribuição. Se fosse antes da reforma, antes da emenda 103, como é que a gente fazia isso daqui, ó? Eu pegava esse 2.500, jogava aqui na tabela, ele ia cair nessa faixa, se fosse hoje,
e aplicava totalmente o coeficiente de 12%, a alíquota, para calcular a contribuição dele. Tá? A alíquota progressiva, essa tabela é uma tabela que funciona mais ou menos como funciona a tabela do imposto de renda. Então dá para você traçar esse paralelo e fica mais fácil de você compreender. Isso ajuda o segurado de alguma maneira, especialmente quando ele tem remunerações mais baixas, né? Nas faixas mais altas contributivas, a gente tem um aumento muito importante, né? As faixas anteriores eram de 8, 9, 11%. Hoje a faixa máxima no teto é 14%. Então a gente tem um aumento na contribuição de quem ganha mais e uma condição melhor para quem ganha um pouco menos, tá? Respeitando aí, então, o princípio da equidade na forma de participação no custeio, aquela ideia de cada um participa na medida da sua capacidade contributiva, tá? Então, essa é a tabela valendo para o ano de 2021, a tabela que veio aí com a portaria 477 de 2021, de modo que ela vai impactar as contribuições relativas à primeira competência do ano, que é a competência de janeiro de 2021, para as guias que vão ser recolhidas a partir de fevereiro de 2021. Perfeito? Então, se é empregado, nova tabela progressiva. Empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso. Não vamos esquecer que a obrigação, gente, é do empregador. Ele vai descontar do empregado, ou do empregado doméstico, ou do trabalhador avulso, esta alíquota, que é a cota do empregado, tá? Então, a cota do empregado, ela é calculada conforme aquela tabela que a gente viu lá atrás, né? Que vai começar em 7,5% e pode chegar a 14%, dependendo da remuneração dele. Lembrando que eu vou observar as faixas contributivas. Não vou aplicar a alíquota integralmente ao salário. Vou colocando ele na tabelazinha até a gente chegar no valor da contribuição dele, tá? Além da cota do empregado, eu tenho mais a cota patronal, que é a cota que a empresa paga. Essa cota é uma cota de 20%. Perfeito? Então, cota do empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, aquela alíquota progressiva, e a cota patronal de 20% com obrigação do empregador. O que significa isso? Você trabalha para uma empresa, está registrado, carteira assinada, essa empresa vai da sua remuneração, do seu salário, descontar o valor da sua contribuição, ela junta isso com a cota patronal, com a contribuição dela, e repassa isso para o sistema de previdência social. A obrigação tributária principal, que é a obrigação de pagamento, é da empresa e não do empregado e não do trabalhador, nessa situação. De modo que sempre vai militar a favor do trabalhador, do empregado, a presunção de recolhimento. Afinal de contas, ele não pode ser prejudicado se a empresa não fez recolhimento previdenciário, porque a obrigação de pagamento não era dele, era da empresa, tá? Uma regrinha que está, inclusive, no artigo 33, parágrafo 5º da 8.212, tá? E no enunciado 2 do Conselho de Recursos da Previdência Social, já se reconhecendo aqui no âmbito administrativo o direito ao benefício quando, né, o direito a computar aquele tempo, quando não houve recolhimento previdenciário, né, uma regrinha que vale também para o empregado doméstico, tá? Quando não houve recolhimento previdenciário por aquele que era de fato o responsável tributário. Porque a gente tem que tomar cuidado um pouquinho se a gente tem informações suficientes na carteira de trabalho, se a carteira está em plenas condições, né, tá íntegra, tem solução de continuidade, os vínculos estão observando ordem cronológica, tem as anotações, enfim, às vezes perdeu a carteira, tem cópia só de um pedaço da carteira, aí é preciso complementar essa prova, tá? Mas, via de regra, o sistema reconhece aqui o direito deste empregado doméstico, trabalhador avulso, já que ele não é o responsável tributário, não é dele a obrigação de fazer recolhimento previdenciário com relação a essa prestação de serviços, tá? Lembrando que não é desse empregado doméstico, desse trabalhador avulso, a obrigação de fazer recolhimento previdenciário com relação ao salário, com relação a essa prestação de serviço, porém, se ele tem uma remuneração abaixo do mínimo, a possibilidade de complementação, agrupamento ou utilização do excedente depende de iniciativa
dele empregado, tá? Então, se eu estou abaixo do mínimo, mesmo eu sendo empregado e a obrigação tributária principal lá da minha remuneração não sendo minha, com relação a essa diferença que eu eventualmente vou complementar, ou se eu vou agrupar, ou se eu vou utilizar o excedente, enfim, passa a ser, então, do empregado doméstico, do trabalhador avulso, a obrigação de fazer essa regularização da forma como ele entender adequada e se ele desejar fazer, não é obrigatório que ele faça, ele deve fazer apenas para computar esse tempo e poder usufruir dos benefícios previdenciários correspondentes. Perfeito? Então, para o empregado doméstico, trabalhador avulso, 2021, novo salário mínimo, novo teto previdenciário, nova tabela de contribuição, as alíquotas progressivas que você vai aplicar da forma aí como nós demonstramos no iniciozinho desse vídeo. Perfeito? Para o empregado doméstico, então, empregado e trabalhador avulso, ok, não temos mudança de valor, não temos mudança de modelo contributivo, assim como para os contribuintes individuais e para o segurado facultativo, tá? Os individuais e os facultativos, eles recolhem, via de regra, 20% sobre o salário de contribuição. O individual, sobre o valor que ele ganha no mês, soma tudo, limite teto. É muito comum um contribuinte individual, às vezes tem mais de um vínculo, mais de uma remuneração, trabalha para, né, não é exatamente um vínculo, mas trabalha para várias empresas, presta serviço para várias empresas, presta serviço para pessoa física, enfim, ele tem, a remuneração dele vem de várias fontes. Quando isso acontece, pode haver contribuição acima do limite teto, então, nessas situações a gente faz a restituição, tá? É um procedimentozinho dentro do próprio sistema da Receita Federal, bem tranquilo de se fazer. Via de regra, então, o individual 20% do valor do mês, o individual não escolhe, o individual paga sobre o valor do mês, e o segurado facultativo, sim, esse pode pagar 20% sobre o valor que ele escolher, observado o limite mínimo e limite máximo de contribuição, ok? O individual, ele tem, na verdade, 3 formas de contribuição. A primeira é a básica de 20%, que quando ele presta serviços, mas esse serviço não é para nenhuma empresa, ele não tem vínculo empregatício, né, gente? Se ele tivesse vínculo, ele era empregado. Mas ele pode prestar serviço para uma empresa, como contribuinte individual. Nessa situação, quem recolhe? Empresa. A cota do contribuinte individual, 11% por desconto, e a cota patronal, 20%, que a empresa paga sobre a folha nessa situação, tá? Ainda tem uma outra possibilidade, que é quando ele faz o recolhimento, presta serviço para determinadas figuras, e ele pode fazer um desconto na sua remuneração. A gente não vai tratar aqui nesse vídeo dessa possibilidade. Aqui, só para a gente lembrar, então, que este novo salário mínimo de R$ 1.100, para o ano de 2021, ele vai impactar diretamente as contribuições do individual e do facultativo, que são figuras que já eram atingidas por essa regra da contribuição não poder ficar abaixo do salário mínimo, eles já sofriam esta consequência, né? É muito comum você, num processo concessório de aposentadoria, por exemplo, regularizar para o contribuinte individual as contribuições abaixo do mínimo, tá? Então, muito cuidado, porque a partir de agora eu preciso calcular os 20% da contribuição em R$ 1.100. Então, não vou mais recolher os valores que vinha recolhendo no ano de 2020. A partir de 2021, 20% de R$ 1.100, tá? Tanto o individual quanto o facultativo, eles têm um plano optativo, que a gente chama de plano simplificado de previdência social, tá? Ou plano de inclusão previdenciária. E este plano também é impactado pela alteração do salário mínimo, tá? O individual só pode optar quando não prestar serviço para a empresa. Quando ele presta serviço para a empresa, a obrigação tributária principal, que é de pagamento, não é dele. Deste modo, ele não pode fazer a opção, porque não é ele que vai fazer o recolhimento previdenciário, e sim a empresa. Mas, nas situações em que ele presta serviço e não é para a empresa, presta serviço por conta própria,
ele pode optar por uma contribuição mais baixa, tá? 11%, só que este 11% incide no salário mínimo. Então, muito cuidado, a partir então de 2021, para as competências janeiro de 2021, eu preciso usar o novo valor do salário mínimo de R$ 1.100. Perfeito? Pode ainda recolher 5% também sobre salário mínimo, tá? Se eu for MEI, microempreendedor individual, ou segurado facultativo que se dedica exclusivamente ao trabalho doméstico, desde que não tenha renda própria e seja inscrito no CAD único, tá? Então, aqui a gente tem que tomar bastante cuidado, porque este tipo de contribuição de 5% para esta dona de casa, para esse segurado facultativo sem renda própria que se dedica ao trabalho doméstico, o INSS precisa fazer a validação. E muitas vezes ele não vai validar essas contribuições, porque o segurado não consegue comprovar que não tinha renda própria ou que estava inscrito no CAD único, lembrando que a jurisprudência já se firmou no sentido de que eu não posso retroagir a validação das contribuições aqui nesse plano simplificado, no 5%, para inscrições ao CAD único posteriores. Então, vamos imaginar, eu comecei a pagar no simplificado 5%, que eu sou segurado facultativo sem renda própria. Comecei a pagar lá em 2018. Quando eu fui validar, o INSS não validou porque eu não estou no CAD único. Eu me inscrevo em 2020. Consigo validar para trás? Não. É da inscrição para frente. Tá? Então, muito cuidado com essas contribuições para a gente fazer o recolhimento correto e não ter nenhuma surpresa lá no momento em que a gente vai requerer a aposentadoria, tá? Quem opta pelo plano simplificado de previdência social não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição e nem a contagem recíproca. E se quiser, para essa finalidade, pode fazer a complementação das contribuições para chegar aí no valor, né, nos 20% que é a alíquota cheia, e poder contar esse tempo para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, pelas regras anteriores à reforma da Previdência Social ou mesmo pelas regras de transição dentro da reforma da Previdência Social previstas para esse tipo de benefício, porque a aposentadoria por tempo é um benefício que só existe até a emenda 103 de 2019 e nas regras de transição. Depois da reforma, a gente tem só uma aposentadoria programada, que é a idade mínima e tempo mínimo de contribuição. Perfeito? Então, juntou como se juntasse idade e tempo num benefício só. Ok? Então, trazendo aqui, assim, para atualizar vocês, os novos valores de contribuição para o sistema de previdência social para o ano de 2021. Eu agradeço muito a sua atenção, fico à sua disposição por e-mail, pelo Instagram, e um beijo grande para você e até a próxima oportunidade.